Minha apresentação, procuro apresentar algumas reflexões hegemônicas a respeito do assunto, conforme me proponho a falar. Minha área é criptografia, tem uma interseção com a economia que está se manifestando através do surgimento das criptomoedas. E o título também inclui o tema terrorismo econômico, e talvez não dê tempo de chegar até o item 3, porque essa palestra vem representando ela em vários eventos. Ela está preparada para 1 hora, então talvez você tenha que pular o item 3, talvez apresentar 1 ou 2 slides para chegar lá, mas acho que dá tempo de chegar até o item 2. E estou falando basicamente de lutas pelo controle dos fluxos financeiros, ao que me refiro por terrorismo econômico. E o motivo de usar essa palavra, para ficar claro a partir de 5 ou 6 slides, quero começar com um resumo dessa matéria que está linkada aí. Eventos financeiros atuais indicam importante redefinição dos rumos do nosso futuro. Os donos do poder vão fazer tudo ao seu alcance para adiar um colapso e estão sendo proativos. O mundo está sufocado em dívidas intransponíveis, se nada for feito, o cenário se desdobra em hiperpopulação global. O resultado desse novo rumo inclui desagregação e caos, quando o desabastecimento e desobediência civil dispararem e o caos social se espalhar, governos se tornarão ditatoriais na tentativa de salvar a si mesmo. Alguns acreditam que operações como o J. Helm servem de preparo para um vindouro reset financeiro. Então, o tema da palestra, criptomoedas, tem a ver com um possível reset financeiro. O que seria isso? Na época em que aparecia muito na mídia as ações e posturas da China como protagonista principal da guerra cibernética, até o evento Snowden, né? Foi publicado pela Reuters um artigo escrito em inglês por 2 estrategistas da Escola Militar do Exército Popular da China, onde eles descrevem o que, na opinião deles, é a guerra cibernética. Então eu vou me referir ao contexto e depois um resumo do que esse artigo diz, traduzido por mim da matéria da Reuters. Né? O que aconteceu depois do evento Snowden? Eu acredito, minha interpretação, com base no meu trabalho na lista de segurança cibernética, entrou em marcha uma operação psicológica para condicionar as populações a um regime dominante de vigilantismo global. Essa matéria do Reuters, que o Reuters publicou dos 2 estrategistas do Exército Popular da China, diz na sua essência o seguinte: assim como a guerra nuclear era a guerra estratégica da era industrial, a ciberguerra é a guerra estratégica da era da informação. E essa se tornou uma forma de batalha massivamente destrutiva e diz respeito à vida e morte de nações. Uma forma inteiramente nova, invisível e silenciosa, que está ativa não só em conflitos e guerras convencionais, mas também se deploy na atividade diária de natureza política, econômica, militar, cultural e científica. Os alvos da guerra psicológica na internet se expandiram da esfera militar para a esfera pública. O motivo de aparecer de repente guerra psicológica, acredito eu, é porque a interpretação dos estrategistas que escreveram no artigo é de que o fronte principal da guerra cibernética era o plano psicológico. Nenhuma nação ou força armada pode ficar passiva e se prepara para lutar a guerra da internet. Bem, aqui eu cito uma estrategista, uma analista econômica, ex-diretora ou presidente do Ministério, do equivalente ao Ministério da Habitação, no governo Reagan, nos Estados Unidos. Ela, numa apresentação que está linkada aí, muito interessante, ela diz o seguinte: o cerne da guerra da internet é pela centralização do controle de sistemas e fluxos de pagamento. O colapso do dólar e a ascensão de outra moeda, talvez o yuan, como reserva de valor no comércio internacional, dependem desse controle. Quem controlar as vias digitais, os canais submarinos e satelitais, hoje tem uma matéria da Washington Post sobre a divulgação de uma forma de atuação de um grupo especialista em ataques cibernéticos e interceptação de comunicação satelital. Tem boa chance de passar por baixo de mecanismos de detecção. Controla a moeda global, tarefa que tem requerido cada vez mais violência. De que violência estamos falando? Bem, algumas talvez ainda no campo virtual, né? Como, por exemplo, a interrupção das atividades na Bolsa de Nova York há 2 meses atrás, que interrompeu o controle dos fluxos financeiros, principalmente a valoração de ativos, né? Embora esteja já contaminada por manipulação de mercado, o uso massivo de software que tem esse perfil de funcionalidade.
E hoje não, ontem, na Bolsa de Valores de Moscou, por motivo de falha nos equipamentos de rede. Né? Isso de ontem. Bem, e aqui há um mês atrás, um episódio curioso que aconteceu menos de 24 horas depois do anúncio da desvalorização do yuan, que até então vários tinham sido atrelados a uma paridade imexível com o dólar, né, foi desvalorizada repentinamente, menos de 24 horas depois houve esse incidente, produziu uma cratera que equivale ao efeito de 20 megatons de uma arma nuclear tática. Está aqui embaixo uma cratera provocada por um teste de uma arma nuclear tática russa, mas que também é compatível com o uso de uma arma espacial chamada bala de Deus, né? Que tem alta energia de impacto, mas usa apenas a gravidade de propulsão e por isso tem precisão limitada, apesar de ser controlada como um planador por computador de bordo, pode provocar um estrago desse. O curioso sobre esse episódio é que é curioso pelo fato dessas armas espaciais que usam propulsão gravitacional não terem muita precisão. A destruição nesse pátio do poço de Beijing ocorreu a 1,5 km do que já foi o maior centro de supercomputação do planeta, em 2010 era, hoje é o 24º. Quebraram algumas janelas, foi interrompida as atividades de computação, mas apenas momentaneamente não sofreu dano. E de lá para cá houve mais 3 explosões em depósitos ou fábricas químicas na China. E aqui o que nos interessa em relação à criptomoeda, né? O caso de um programador chamado Sergei Aleninkov, acusado de roubar código de software da Goldman Sachs, o maior banco do mundo, quando deixou a empresa em julho de 2009. Em 48 horas ele foi preso e o código que estava em posse dele, o programa, né? Ele escreveu, mas para a Goldman Sachs, confiscado e guardado como se fosse ouro de Fort Knox. A Goldman alega, para conseguir a iniciação, de que o software poderia ser usado para manipular o mercado de forma desleal. Mas o que exatamente a Goldman Sachs faz com o software? Por que o governo americano está protegendo o software em vez de analisá-lo para determinar como pode ser usado para manipular o mercado? Quem sabe do que se trata é um software de High Frequency Trading, uma técnica com a qual a empresa que primeiro começou a usá-la no mercado ainda desregulamentado para esse tipo de atividade automatizada de compra e venda de ativos, a Virtual Finance só teve um dia com perda de 6 anos de operação. Isso no mercado que está cada vez mais com volatilidade acentuada e volume diminuindo. Né? 2 indicativos de manipulação. Durante o primeiro julgamento, os promotores americanos pediram sessão secreta ao juiz quando ele ia tratar dos detalhes do software. Bem, os efeitos aparecem, porque não só na Procuradoria dos Estados Unidos, mas também em outras jurisdições. Aqui, pela primeira vez, uma notícia na BBC sobre banqueiros de primeiro escalão, de grandes bancos, admitindo manipulação de mercados de câmbio, no caso aqui dessa matéria, do Libor, né? E manipulam preços pela quebra de contratos que envolvem entrega posterior dos ativos que foram negociados. Os softwares servem para manipular o preço e a operação não se concretiza porque quem promete vender não entrega. E como não tem regulamentação, ele não gera punição. Quando isso é considerado manipulação indevida de mercado, gera multa muito inferior ao valor do lucro com a manipulação dos ativos, que é o que se constata aqui desse comentário. Né? Manipulação de mercado pelo crédito, bancos centrais e outros bancos muito grandes para serem processados ou para serem levados à falência, pode provocar ruptura monetária quando a oferta de ouro à vista se esgotar. O preço do ouro continua suprimido por manipulação de mercado, mas até onde não se sabe, porque a China e a Rússia estão acumulando estoque de ouro para dar lastro de moedas no caso de um impacto financeiro. Certo? E no caso interessante aqui é que, para provar que de fato as multas são irrisórias, não tenta estimular esse tipo de atividade ilícita ou criminosa, a multa deles que esses bancos concordaram em pagar, por admitirem que estarem em atividades desleais de mercado de câmbio financeiro, petróleo, metralha, etc., os bancos Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, UBS, foi de 2 bilhões de dólares em mercados que têm um giro diário de 3 trilhões de dólares. Ou seja, a multa é 2 mil do que se gira no mercado. E o Brasil?
Curioso é que esses bancos, a maioria deles, praticamente forma metade dos, eu não fiz a conta direito, mas parece assim, metade dos primary dealers, né, aqueles que setam o preço dos títulos de dívida pública brasileira por serem os credenciados a comprarem diretamente do Banco Central do Brasil os títulos quando são postos à venda, né? Então, o que a gente pode deduzir de tudo isso é que a explicação corriqueira e ortodoxa para o diferencial spread entre juros que o Brasil tem que pagar no título de suas dívidas e que os países de primeiro mundo, que são percentualmente mais endividados que o Brasil em termos de PIB, como os países do centro do capitalismo, 22 hoje que estão com títulos da dívida sendo negociados a menos de 0%, com juros negativos, né? Não se explica mais como spread de risco, como diferença da capacidade de pagar. Já que a dívida pública do Brasil hoje está em torno de 62%. O PIB do Japão já passou para 100%, os Estados Unidos está mais de 100%. Essa lógica não funciona mais. A teoria econômica ortodoxa aqui não explica o que está acontecendo. E o mais preocupante ou sintomático é, digamos, o movimento do ex-diretor da NSA, que era diretor na época do episódio Snowden, de ter saído por motivos políticos da direção da NSA, fundar uma empresa e está fazendo lobby agora em favor dos grandes bancos, para que seja fundado um conselho de guerra cibernética misturando oficiais do governo americano da Casa Branca e os maiores bancos do mundo. O que na definição do Mussolini é a consolidação de um regime fascista, na definição do Mussolini, em rumo ao proto-governo global. Como é que se pode vender título da dívida pública com juro negativo? Isso pode gerar demanda para que os ativos em depósito sejam retirados e o papel moeda comece a circular como reserva de valor também, né? Bem, a maneira de se deter esse movimento natural é o cerceamento do uso de papel moeda nos ativos que estão já empatados em contas virtuais, em bancos, e denominados nas moedas fiat, que estamos falando delas agora, né? E o combate à circulação de papel moeda está se proliferando não só entre grandes bancos, mas também em bancos centrais, como os da Suíça, Suécia, Dinamarca, JP Morgan, HS. Criptomoedas e seus possíveis futuros. Será possível termos criptomoedas que consigam neutralizar esse tipo de manipulação que a gente está observando na economia baseada em instrumentos tradicionais virtualizados, que eu acabei de explicar aqui, chamei de terrorismo econômico? Bem, vamos então para a definição do que seria criptomoeda. Temos duas aqui, que eu trago à tona, uma da Tecnopédia, são um tipo virtual de moeda corrente baseada em criptografia. Baseada como? A Investopédia explica virtual no sentido de que usa criptografia para segurança. Que segurança seria essa? Das propriedades que caracterizam uma moeda tradicionalmente, historicamente, nas possíveis 9 teorias econômicas que temos hoje. São basicamente 9 teorias econômicas consolidadas, né? Como ciência. Então, aqui uma lista das propriedades do que seria um meio de troca que exerce o papel de moeda, né, intermediador para a troca, né, para que consiga evitar as limitações e inconveniências do escambo. Sabemos que quando uma economia entra em colapso e a moeda circulante perde valor, o escambo é a maneira natural da sociedade se auto-organizar para não cessar suas atividades sociais. Né? Temos o caso da Argentina, da Grécia e tal. E as criptomoedas estão aí como uma alternativa, digamos, do forno. Né? Tem a vantagem de ter um alcance muito mais global do que o escambo, que é um fenômeno localizado. As funções ou propriedades características ou ideais da moeda seriam essas, que eu classifico a partir da Wikipedia. As que estão sublinhadas são as características que dizem respeito ao tempo que tem relação com o conceito de dinheiro. Bem, o que seria uma moeda fiat? É uma moeda corrente legalizada, seja oficial, tida como meio de pagamento para operações legais, obrigações legais e financeiras, como, por exemplo, pagar imposto e emitir sem lastro. Quando elas são emitidas sem lastro, em bens, como, por exemplo, a partir do iluminismo, da Revolução Francesa, né, a China resolveu incorporar a invenção chinesa do papel moeda, que é do século XI, né, a tentação é grande para quem controla a emissão da moeda de emiti-la e pôr em circulação sem o devido lastro. O laço acaba sendo a demanda e a oferta pela moeda em si, pelo meio que funciona como meio de troca.
Agora, com a evolução da geopolítica, temos uma outra dimensão do possível lastro de uma moeda fiat, que é a crença na capacidade da autoridade emissora poder coletar impostos no futuro naquela moeda que está intermediando o negócio e comércio sob sua jurisdição. E quando o poder político envolvido nessa autoridade se projeta globalmente, também na capacidade dessa autoridade emissora impor demanda pela sua moeda em negócio e comércio fora da sua jurisdição, que é o caso típico do petrodólar, né? Bem, e a diferença de moeda e dinheiro? Aqui vamos visitar a escola austríaca, né, que distingue de uma maneira bem simples moeda de dinheiro. Moeda é uma coisa e dinheiro é outra. Moeda seria uma métrica de valor que funciona através do espaço e que, por isso, funciona como meio de troca no lugar do escambo, né? Já o dinheiro é uma reserva de valor através do tempo, aquilo que se retém para a poupança ou negócio futuro. O ideal é que sejam a mesma coisa, sejam embutidas no mesmo meio. Por isso, o ouro, tradicionalmente, foi o suporte de qualquer moeda que seja considerada dinheiro. Mas, com a virtualização do conceito de moeda, temos o desmembramento dessas qualidades ou propriedades da moeda de dinheiro. O interessante com a criptomoeda é que algumas dessas propriedades podem ser garantidas ou implementadas pelo uso adequado da criptografia, mas nem todas. Algumas propriedades surgem da prática ou do uso ou da norma cultural ou legal, né? Então estão marcadas aí com o sinal de menor aquelas propriedades da moeda que podem ser implementadas por criptografia, sublinhadas as que dão qualidade de dinheiro à moeda, utilidade constante e escassez controlada, né? E por isso as moedas virtuais, criptomoedas baseadas em criptografia, têm uma promessa potencial ou empírica de funcionarem como moedas se houver adesão como norma cultural ou como norma legal. Como até hoje a capitalização das moedas criptográficas não passou de 0,25% do ativo financeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda não está preocupando os grandes agentes que controlam hoje fenômenos das atividades econômicas. Mas é um fenômeno que vem sendo observado e estudado. Como funciona a criptomoeda? Basicamente, dando transparência através do compartilhamento virtual de cópias autenticáveis entre si de um registro contábil de todas as transações já ocorridas com todas as moedas emitidas naquela denominação. Pelo fato do virtual não requerer suporte físico para não ser energia elétrica, né, é possível, por acordo bizantino, manter-se cópia íntegra entre todos os participantes, a maioria mais um, determina o que é uma cópia íntegra. Aliás, esse protocolo não foi bolado pelo Nakamoto, foi bolado pelo apóstolo Paulo quando instruiu as igrejas para trocarem cópias das suas cartas para evitar a forja que adulterasse. Então, a primeira criptomoeda que foi proposta, decolou e funcionou com o autor anônimo do artigo científico que descreve o protocolo, como se pudesse ser implementado em tudo, que é o Bitcoin, né? Descreve o protocolo da seguinte maneira. Cada equivalente a nova página de um livro caixa é acrescentada através de um bloco que registra as transações que estiveram pendentes até aquele momento. A possibilidade de costurar uma nova página no livro caixa virtual eletrônico é conseguida, é construída com uma prova de esforço de que o autenticador tem uma colisão parcial com o valor determinado previamente, com uma sequência de zeros, o valor de hash. Estou falando aqui tecnicamente, que não entender não tem importância, a gente passa batido rapidamente por isso, né? Que é um processo de emissão de moeda chamado de mineração. Aquele que investe poder computacional para construir uma nova página do livro caixa, um novo bloco, recebe como pagamento, enquanto estiver emitindo moeda o protocolo, uma quantidade determinada de moedas hoje está em 50. Vai diminuindo para 25, 12,5 e tal, até acabar o que está previsto a emissão total de moedas nessa denominação da Bitcoin. Depois desse período, o pagamento pelo esforço de acrescentar um bloco no blockchain vai ser por uma taxa a ser cobrada de quem tiver sua transação validada em um novo bloco, né? Os detalhes técnicos estão aqui, não tem tempo para a gente se ater a eles, mas nem tudo é perfeito no mundo virtual, inclusive, então existem alguns problemas de latência, que são chamados no protocolo que descreve a Bitcoin de maleabilidade, que requer que a gente espere um pouco para que o bloco que contém a nossa transação seja validado para que a gente possa considerar a transação completada.
e também problemas de sincronização que exigem uma certa demanda de rede para que os pares troquem as novas versões. E tem um protocolo estatístico, um subprotocolo estatístico para manter a versão oficial do blockchain, que é a maior cadeia, prevalece contra as menores. No caso de 2 blocos estarem sendo calculados simultaneamente. Então, o que isso gera? Gera um problema técnico quando a demanda pela moeda aumenta. A partir do momento em que muitas pessoas aderem usando Bitcoin e começam a fazer transações de Bitcoin, o custo de manter um arquivo, na história de todas as transações, todas as Bitcoins até hoje, vai aumentando. Hoje está de 33 gigabytes, ou seja, se você quiser abrir uma carteira virtual hoje em Bitcoin e sincronizar com a rede de Bitcoin, passar a ser o nó da rede, participa da negociação dos novos blocos e tudo, você tem que esperar o blockchain ser atualizado na sua máquina, está demorando num laptop como o meu, com a banda como a do meu provedor hoje, em torno de 3 horas. Mas isso para uma capitalização pequena. Se a Bitcoin incorporar, por exemplo, todas as transações que são feitas com cartões de crédito hoje, o blockchain cresceria para 1 terabyte e viabilizando o uso de nós comuns com terceiros. Só grandes data centers poderiam participar como nós. Isso geraria uma hierarquização dos nós que compõem a rede de Bitcoin, que termina trazendo os problemas de falta de transparência que eu acabei de escrever no que eu chamei de terrorismo econômico anteriormente. Aparentemente é um problema que precisa ser resolvido primeiro do ponto de vista técnico. É possível mexer nos parâmetros para que blocos possam ser maiores, as páginas de livro tático na tarefa. Bem, isso gerou uma discussão muito intensa na comunidade que mantém o software do Bitcoin e a comunidade está dividida ao meio. Metade acha que tem que ir com a tendência da utilidade e outra acredita que deve ser mantido o princípio de transparência que estava lá representado nos parâmetros iniciais do protocolo. Como quem manda numa comunidade implementada por software livre, que emite uma moeda como essa, é o software, então quem programa no fim é quem decide. Então a comunidade está sendo agora acionada para que os programadores exerçam um papel político no futuro dessa crise. Certo? Bem, e não é à toa que os bancos estão de olho, Aqui já tem uma matéria publicada pela Forbes de que por que é necessário um banco central dos Bitcoin, que poderia, na verdade, trazer de volta todos os problemas que eu acabei de apresentar anteriormente, decorrente da tentação de quem emite e controla uma moeda fiat de abusar desse poder e empurrá-la rumo a um evento de hiperinflação catastrófica. Eventual. Ok? Não sabemos. Mas podemos olhar para a história e verificar como é que a tecnologia de emissão e circulação e controle de qualidade de moedas evoluiu ao longo do tempo. Interessante que foram 3 etapas de predomínio de uma moeda como reserva de valor ao longo da história, onde o laço inicialmente era o metal, que junta as qualidades do metal nobre para dinheiro, com a da moeda para meio circulante, com respaldo legal. Com a revolução científica, ainda tivemos 3 predomínios de moeda baseada em metal nobre. Depois é que entrou a moeda fiat baseada em papel. Moeda com a Revolução Francesa. Primeiro as moedas na França, depois na Grã-Bretanha, depois nos Estados Unidos. É possível que a gente esteja entrando em uma nova era em que a moeda de reserva de valor global não tenha mais nem lastro material em papel. Mas o que é essencial para que isso funcione é o controle da conectividade global no planeta. Só quem pode aspirar um tal controle de uma moeda virtual é quem possa controlar a conectividade global no planeta. Candidatos não faltam, tenho certeza. Bem, como é que eu encaixo essas reflexões em 3 minutos de observação? Eu acredito que as criptomoedas podem sim funcionar como arma defensiva contra o mega cibercrime, seja aquele praticado em larga escala com aval ou por Estados, ou por grupos que estão acima da lei. E torna, por isso, peça do xadrez geopolítico atual, essa é a minha opinião. Para fazer essa opinião minha, eu tenho o resto da apresentação, que vai estar disponível através das transparências para os senhoras e senhores, como é que eu entendo o episódio Snowden, como é que eu interpreto. O que ele revelou, consentidamente ou não, foi, a meu ver, a parte essencial de um plano ofensivo de guerra cibernética posto em marcha para implantar um regime
dominante de vigilantismo global para a nova ordem mundial, a pretexto do inevitável jogo da espionagem das nações, nele camuflado como combate ao terrorismo, cibercrime. O motivo para eu ter essa opinião é a maneira como foram evoluindo o cerco tecnológico e normativo, a liberdade de agentes que usam a internet como meio de comunicação. Comunidades, empresas e quem tem aspirações de liberdade fora dos planos hegemônicos que foram traçados aqui. E tenho aqui uma lista enorme de por que o modelo de desenvolvimento colaborativo adotado pelo Bitcoin é essencial para servir como arma defensiva num momento como esse, que é o modelo do software livre, que é a única opção para resistir à cooptação do provedor de transformar em instrumento do vigilantismo global. Então, aí a lista dos primeiros parceiros do projeto Freedom, todas grandes empresas de software proprietário. Depois aqui um documento de planejamento de inteligência de sinais, vazado consentidamente ou não, que dá algumas diretrizes do que está em jogo, o que eles querem. Né? Parece que a coisa é para valer, como descrito aí nesses itens que foram selecionados. Como o CEFO chegou até o ponto de que até os fabricantes de hardware estão envolvidos, linha de fabricação, por exemplo, de pendrive, que esteja isenta da contaminação do firmware que vai em controladores dos circuitos de armazenamento, né? Portanto, inacessível aos gerenciadores de arquivos, portanto, inacessível aos antivírus, né? Para contaminar as máquinas que vão usar aqueles dispositivos de armazenamento com porta de fundo para acionar mecanismos de vigilantismo. Então, de fevereiro desse ano, uma notícia de que o Equation Group, provavelmente a evolução do grupo que preparou o Stuxnet, já conseguiu contaminar o processo produtivo dos discos rígidos e dos pendrive. A partir daí, eu passei a tratar meu pendrive como objeto que deve ter caixa, né? Relação de penetração só com minha máquina, só com meu laptop. Porque o único objetivo do pendrive é transmitir código, não genética, né? Transmitir sequência de bits. Bem, aqui no DASM 3C, uma iniciativa para tornar a autonomia do usuário dos navegadores, para decidir sobre o uso de criptografia na sua plataforma inviável, inoperante. Mais uma iniciativa agora no IETF para menino ser inviabilizado e assim por diante. Meu tempo esgotou. Mais preocupante talvez seja a norma que deveria estar garantindo neutralidade na rede. O que ela se propõe a fazer? Basicamente legitimar o esquema de financiamento global, conforme denúncia desse membro do equivalente à Anatel dos Estados Unidos, que é o Federal Communications Commission. Né? E o que eu queria finalmente era chegar, bem, como é que a mídia tem um papel preponderante nesse fronte psicológico? Aqui uma matéria que me chamou a atenção. Como é que a atenção é desviada para certos atores? Hackers russos coletam mais de 1 bilhão de senhas na internet. New York Times, se vê a fonte, a origem da matéria, a única fonte da identificação da autoria de que os hackers são da Rússia é um ucraniano que fala russo, está nos Estados Unidos ganhando dólares com a Road Security, a empresa, cobrando para dizer se a senha de quem lhe paga está entre as roubadas. Engraçado, ninguém riu, né? Eu achei engraçado. Bem, estimativas de como é que a fraude está atingindo os títulos de dívida pública, né? Como é que eles estão levando na maciota essa história de serem condenados apenas a pagar multa, afinal quem paga são os acionistas dos bancos, não é do salário dele, e por que há sinais de que isso está acontecendo, na grande volatilidade e pequeno volume dos mercados, uma hora essa história não vai dar mais para controlar, e aí acontece o reset. Por que os agentes que são fornecedores de TI têm que estar envolvidos e como eles estão? Aqui a confissão do presidente da Microsoft, no maior congresso de criptografia do planeta. No ano seguinte a ele ter aderido ao projeto Prism, ele está dizendo que isso aí não é conspiração, não é para valer. Que o objetivo deles é o controle. O controle está muito espalhado, tem que estar centralizado. Bem, e o Brasil? O Brasil hoje paga 42% do que arrecada em títulos de dívida pública. Tudo isso em cima de um ordenamento normativo que começa com a fraude à Constituição, conforme foi denunciado por mim, outro professor da UNB, diplomata e assessor legislativo Adriano Benayon, nesse relatório que está aí em 2006. E uma citação do Putin, mesmo que ele seja demonizado hoje. O default, a frase dele é interessante porque remete ao nosso hino nacional também, né? Se para muitos o conceito de soberania e dignidade nacional são relíquias, para a Rússia a verdadeira soberania é condição absolutamente necessária para a nossa existência. E para o Brasil, cujo hino diz
zerar aqui com o já. Muito obrigado pela atenção. Desculpe ter estourado 3 minutos.